No momento desse, de um sinistro natural que ocorreu em Teresina, no decorrer, por conta das chuvas desse sinistro natural, né, a gente não podia ficar de fora dessa campanha, né, da campanha de arrecadação de alimento, até porque a maioria dessa população é população negra, são populações carentes, são populações vulneráveis. Nós sabemos que muitas delas não conseguem acessar políticas públicas. Então, por isso que elas estão nesses devidos lugares de risco, né? Nós sabemos a dificuldade que cada um passa, então nós não poderíamos estar fora desse processo de ajudar, de ser solidário, de dar as mãos um com o outro e ser amigo nesse momento. Então, nós tiramos um tempo nosso para também dar nossa parcela de contribuição. Nós não temos nenhum terreiro até agora que de fato caiu, mas temos vários filhos de axé, filhos de santo de vários terreiros que foram atingidos pelas enchentes, né? Exatamente por questões das grandes chuvas em Teresina. Então nós estamos tentando acompanhar de alguma forma, alguns que chegaram até a gente pedindo ajuda, né? Tem até netos de santo meu mesmo que teve a casa, né, que caíram, que de fato a chuva muito forte levou os móveis, levou tudo, e nós estamos tentando ao tempo todo nos unir para que de fato a gente possa ajudar, cada um em cada uma da nossa forma, do nosso jeito, e na medida do possível tentar dar o nosso braço amigo para que de fato a gente possa minimizar realmente essa situação, porque a gente não vai conseguir resolver tudo, mas como é que a gente ajuda de alguma forma e minimiza essa dor, a dor da perda, né, da perda daquilo que eles lutaram anos e anos para construir, foi sua casa, ter seus móveis, ter aquilo, né, mesmo sendo simples, mas algo que foi comprado com o suor. Nós estamos tentando de alguma forma fazer uma campanha até solidária para a gente poder ver de que forma a gente arrecada também móveis, para depois a gente ver de que forma a gente possa fazer essa entrega para alguns deles que estão precisando da nossa ajuda. Estamos acompanhando, né, todo momento e a todo segundo, todos os terreiros que estão ali cadastrados no aplicativo Eu Tenho Fé. Esse aplicativo ele já deu uma visibilidade não só local, aqui no Piauí, mas a nível nacional. E outros estados já estão copiando esse modelo. E a ideia do aplicativo é fazer com que as pessoas realmente conheçam o seu direito. Mas para isso também a gente buscar de que forma a gente regulamenta esses terreiros, né? Esses tempos, para a gente saber primeiro quantos somos, onde estamos e qual é o seu perfil socioeconômico. E já tivemos 2 casos de denúncia que chegou até nós, né, do Senarab, no sentido de a gente poder auxiliar de alguma forma com casos de racismo religioso, né? Então, o aplicativo ele tem servido para, além de denúncia, mas também para a identificação de quantos somos, onde estamos e qual é o perfil socioeconômico. E a ideia é exatamente fazer com que o nosso povo, o nosso povo de santo, possa conhecer o seu direito, né? Porque muitos desconhecem. E a gente sabe da dificuldade dos nossos irmãos, às vezes, até por conta que a maioria são pessoas analfabetas, são pessoas da periferia, são pessoas, às vezes, da área rural. Então, essas comunidades elas estão centradas muito em alguns lugares que, às vezes, as informações não chegam. E a gente, de alguma forma, está tentando levar as informações, né, na medida do possível. Sim, esse é um projeto, né, que há muitos anos a gente vem lutando, né, que é um projeto de regularização dos terreiros. Algum tempo atrás a gente tem acompanhado alguns terreiros no interior do estado, né, a qual nos colocou em alguns momentos de debate essas cobranças de taxas, né, taxas essas para a emissão de um alvará, de um documento de funcionamento do terreiro. E aí a gente começou a saber qual era a contrapartida dessas instituições, dessas federações, associações, qual era a contribuição que elas davam a essas casas. Muitas delas precisavam de auxílio jurídico por conta de muitos casos de intolerância religiosa, de denúncia, enfim. E nós começamos a puxar um debate, o debate da regularização, por conta de
muitos vizinhos intolerantes, né, e racista e evangélico, entre outros, denunciavam o terreiro por conta do som do atabaque, né? E aí a gente começou a pesquisar se de fato esses terreiros estavam regular. E depois a gente foi descobrindo ao longo do tempo que alvará de funcionamento que são oferecidos pelas federações, ele não tem validade, né, jurídica para o poder público estadual ou federal. Por quê? Porque só quem pode emitir o alvará é a prefeitura ou o estado, porque ali é o licenciamento que aquela casa está apta a receber o público, que está dentro das normas de segurança, apesar que nós sabemos que nossas casas, nosso povo de santo, são casas humildes e simples, né, que não tem essa mega estrutura que tem as igrejas. Mas hoje a nossa luta é de buscar exatamente fazer com que o nosso terreiro esteja regulamentado. Nós demos o primeiro passo, né? O ano passado a gente fez uma audiência pública, né, com o Ministério Público para exatamente fazer esse debate, né? Nós descobrimos que vários terreiros já tinham sido multados por conta de algumas questões de denúncia ou por questões às vezes de acessibilidade ou por conta do próprio barulho pela questão da lei do silêncio, né? E por conta de intolerância religiosa mesmo, desse povo que vive o tempo todo perseguindo o nosso povo. E a gente sempre tem feito algumas campanhas educativas dizendo não vão calar os nossos tambores, né? Porque até que ponto a gente tem que respeitar a religião ou outro, né? Eu sempre tenho dito que ninguém precisa me aceitar, mas sim me respeitar. E hoje o nosso primeiro passo, primeiro é mapear. A gente tem que estar mapeado no aplicativo aqui no aplicativo Eu Tenho Fé. Depois que você é mapeado, a gente está buscando o meio para que de fato a gente possa, né, junto à prefeitura, o governo do estado e as prefeituras municipais, oferecer esse documento. Mas aí, para isso, o primeiro passo é estar mapeado no aplicativo. Por quê? Porque através do aplicativo vai fazer com que o poder público estadual ou os municipais possam de fato saber que esse terreiro ele existe. Por quê? Porque ele está numa plataforma, que é uma plataforma que foi exatamente feita no sentido de fazer com que as pessoas possam estar ali, as pessoas saberem que esse terreiro existe. Porque muita da gente nem sabe de onde vem o terreiro, quem é o terreiro, qual a sua história, qual é o perfil socioeconômico. Então a gente precisa ter isso, porque a ideia futura nossa é que de fato a gente possa ter uma lei que nos garanta de fato o nosso direito, né, o direito de vir, o direito de cultuar o nosso sagrado, apesar que a Constituição já nos garante isso, né, já é lei. Agora a gente precisa que o Estado, né, brasileiro possa de fato fazer que essa lei possa valer. Porque muitas das vezes o discurso que a gente escuta aí no meio do poder público é que a gente precisa ter toda a regulamentação como as igrejas têm, né? Documentação predial, documentação da associação, criar todo o terreiro precisa ter lá o seu próprio CNPJ. Imagine um terreiro simples, humilde, que mal tem como se manter, vai ter um documento jurídico de CNPJ e todas as documentações para que de fato ele possa atrás dos seus direitos. Então assim, é muito complicado lidar com tudo isso, porque muitos não têm condição de manter, porque todo ano você precisa fazer o imposto de renda. Todo ano você precisa de fato, tem a questão da própria eleição, tem quem que vai coordenar aquele tempo. Então tem umas coisas assim que quando a gente monta a associação, tem um padrãozinho que você precisa seguir ele. E muitas pessoas não vão saber lidar com isso. A gente precisa de um mecanismo que possa de fato regulamentar esses terreiros, reconhecer esse terreiro como um patrimônio cultural e religioso do município. Por isso que a gente precisa que cada um esteja mapeado. Hoje nós estamos buscando que de fato esse direito possa valer de fato. Senão a gente vai o tempo todo ser criminalizado ou vamos viver o tempo todo sendo multado pelo poder público, sendo que a lei nos garante algumas coisas, mas ao mesmo tempo que ela nos garante, elas nos tiram esse direito, porque elas usam outras leis para nos afetar. E aí se a gente não estiver preparado, se a gente não tiver de fato o conhecimento dessas leis, a gente termina às vezes sendo criminalizado por algo que a gente não deveria ser criminalizado. Então é por aí que a gente precisa dar o primeiro passo. Primeiro está mapeado. Segundo é buscar regulamentar. De que forma vamos fazer isso? Estamos buscando junto ao poder público municipal
estadual uma forma para que de fato a gente não necessite dessa documentação, para que a gente seja flexível, né? Porque nós não temos como ficar de cada terreiro tirar um CNPJ. Imagine isso. Cada terreiro tem que ter aquele monte de documentação, comprovar várias documentações prediais, sendo que nós não temos essas grandes estruturas. Então a gente precisa que de fato a gente busque mecanismos de diálogo com o Estado e o poder público para avançar nesse debate da regularização dos templos de matriz africana. O primeiro foco é estar organizado, né? Não dizendo que somos desorganizados, mas agora nós precisamos nos reorganizar, porque hoje estamos vivendo um momento muito difícil da história do Brasil, né? Um momento de retrocesso. Muito conquistamos e agora, com muito aquilo que conquistamos, estamos perdendo por conta de um governo, né, aí totalmente racista, intolerante, né, sexista. E aí como lidar com tudo isso? Então nós precisamos o tempo todo estarmos nos organizando para que de fato a gente possa enfrentar tudo isso. Então hoje o nosso principal foco é nos reorganizar no sentido de nos fortalecer entre nós para que de fato a gente possa estar preparado para ir para a batalha, porque ou a gente faz isso agora e faz essa reflexão, ou então muitas coisas perderemos e muitas coisas será muito mais difícil do quanto já foi. Então, muitos dos nossos tiveram que dar a sua vida para estarmos hoje com a liberdade, com as ações, com as conquistas que nós temos hoje. Então, hoje nós precisamos agora com essa coragem de enfrentar essa batalha, com essa coragem de lutarmos, né, contra essa democracia, né? Nós precisamos de fato aprender a lidar com isso, ou a gente já faz isso já, ou então vai ficar muito difícil. A primeira conquista nossa no decorrer desse ano foi primeiro ter o reconhecimento do Estado, né? A partir do momento que o Estado brasileiro nos reconhece, né, nos dá suporte e apoio para a realização das nossas atividades, para nós já é um grande avanço. Segundo, foi o mapeamento, né, das comunidades de terreiro de Teresina. Foi a partir daí que nós começamos a perceber, né, que nossas comunidades, nosso povo precisava, né, se reorganizar ou se fortalecer para que de fato a gente pudesse aí buscar junto ao poder público municipal, estadual e federal políticas públicas que atendessem todo o nosso povo, né? O terceiro passo foi um dos grandes avanços nossos aqui no estado do Piauí, foi dialogar com o poder público no sentido de garantir cotas habitacionais para os povos de terreiro. Foi um grande avanço, né? Além disso, dessas cotas habitacionais, nós tivemos cotas também em alguns programas do governo, né? Como Bolsa Família, Bolsa Escola, né? Conseguimos avançar aqui também com a Praça dos Orixás, é um projeto que para nós ele é importantíssimo nesse processo que estamos vivendo de intolerância e de racismo religioso, porque a partir da praça dá visibilidade à nossa tradição, dá visibilidade à nossa religião e também faz com que as pessoas busquem conhecer a nossa história, né? Antes de qualquer coisa, que eles possam conhecer, porque a partir do momento que cada estátua daquelas que estão ali, alguém vai querer saber quem são elas e qual é a história de cada uma delas. Então isso faz com que as pessoas pesquisem sobre a nossa religiosidade, sobre a nossa cultura, sobre a nossa história. Então esse é um outro avanço. Um dos outros avanços que tivemos aqui no estado foi exatamente a história do projeto Sustentabilidade. Projeto esse que atende 20 casas de matriz africana com um projeto de corte e costura, né, no qual, né, a prefeitura, através da Fundação Banco do Brasil e governo do estado, conseguimos montar mini ateliê nesses terreiros, onde os terreiros hoje conseguem produzir matéria-prima para vender e sobreviver, né? Um outro avanço foi a conquista do Cultura Negra Estada na Ponte, que hoje é um projeto de lei, né? Hoje nós estamos na 7ª, esse ano vai fazer a 7ª edição,
Esse projeto foi apresentado pela vereadora Terezinha Medeiro, que é um dos nossos grandes avanços. Termos uma marca, uma data, né, no calendário oficial do município de Teresina. Nós fechamos o aniversário de Teresina com a grande caminhada, com todo o nosso povo negro, todo o nosso povo de axé, todo o povo de matriz africana, que levam para uma avenida um cortejo, no qual também lá se tem várias apresentações artísticas, culturais, produtos oriundos dos povos de matriz africana, do movimento negro, enfim. O outro avanço foi a data do Dia Municipal da Umbanda. Hoje, Teresina, nós temos o Dia Municipal da Umbanda, que é o dia 21 de janeiro, que é o dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, mas também aqui no Piauí é o Dia Municipal da Umbanda, apresentado pelo vereador Gustavo de Carvalho, né, no qual apresentou essa lei para que estivesse no calendário oficial de Teresina. Então, assim, esses foram alguns avanços, né? Avanço esse que nós conseguimos debater com o governo do estado, hoje conseguimos dialogar com o poder público no sentido de várias atividades. Tivemos o primeiro festival de tambozeiro de Teresina, exatamente levando a expressão do nosso atabaque, o som dos nossos tambores para as ruas, no sentido que a gente pôde fazer um grande festival com participação de vários terreiros e jovens que tocam instrumentos musicais e que também tem dentro do seu sangue negro, né, a força e a vitalidade dos tambores, né, que nos energiza, que nos dá força, que faz a intuação do orixá, que chama e acorda o nosso sagrado. Então, nesse sentido, foi um outro avanço que tivemos. E dentre outros, debates de participação política, dentre outros, foi exatamente a nossa participação em vários conselhos, que hoje nós podemos dizer que estamos em quase todos os conselhos estaduais e municipais em Teresina, né, contribuindo com o debate, né, da saúde, da educação, do meio ambiente, entendeu? Da cultura, enfim. Nós estamos nesse processo de diálogo o tempo todo. Então, esses são os avanços. Nós muitos avançamos aqui para que, de fato, a gente possa, de fato, dizer que a gente teve muita coisa conquistada através dessa luta, dessa persistência, isso de todos os povos de matriz africana. E acredito que vamos conquistar muito mais, mas para isso precisamos dar as mãos para que de fato a gente possa realmente um dia podermos dizer: nós estamos também no poder. Antes, o movimento de terreiro aqui no Piauí, o povo nem conhecia. Sabia que existia terreiros, mas não sabia que tinha toda essa força que hoje nós temos, não só aqui no estado do Piauí, mas a nível nacional. Nós somos organizados, nós estamos sempre juntos e a partir do momento que nós começamos a dar visibilidade, muita coisa mudou. A questão do respeito, a questão do cuidado, a questão das ações. Então, assim, hoje o movimento de terreiro no Piauí deu uma grande visibilidade, no qual hoje faz com que não só o poder público discuta conosco as nossas questões socioeconômicas, sociocultural, né, sociopolítica, socio-religiosa, mas também do respeito. E isso foi um grande avanço, né? Só em termos uma parcela da sociedade nos respeitando, nos conhecendo, fez com que o movimento também tivesse essa força maior. Então a visibilidade ela fez com que a gente tivesse esses ganhos todos. Então eu acredito que muito podemos avançar.